Qual é a pena do adultério? O que eles devem estar sofrendo lá, as consequências que ele ou ela estão sofrendo por terem traído? O que isso causa na vida deles, na minha vida? É bom ver eles sofrendo as consequências do adultério? Eu vou aqui falar bem explanado sobre esse assunto, mas principalmente enfatizando que a base do Evangelho é a confissão do pecado e o perdão. E a principal pena do adultério é a morte, assim como todos os outros pecados, porque todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Então, a principal pena de todo pecado é a morte, a separação da pessoa de Deus. Pode ser o adultério, talvez o adultério seja um dos últimos, talvez a pessoa já tenha cometido vários outros pecados, crimes espirituais antes do adultério. Então a pessoa vem numa avalanche e ele vai acabar em adultério também, porque ele já cometeu, às vezes, estelionato, às vezes fraudes, às vezes mentiras, roubos, bebedeiras. Então já vem numa crescente de pecados, e aí é óbvio que quando vamos ver, se a pessoa não der um freio, ele inflige os principais, os 10 mandamentos. Mas ele começa gradativamente. E talvez o adultério seja somente mais um daquele monte que ele já vinha fazendo antes e continua fazendo depois. E as consequências são separação de Deus, vida no mundo, e o mundo não tem nada de bom a oferecer. Então é vida de engano, mentiras, fraudes, ter que fraudar advogado, juiz, e ele sempre acha pessoas que compactuam com aquele crime que ele cometeu, continua cometendo e precisa abafar, porque a sociedade é cruel, a sociedade não suporta gente injusta, e Deus também não. Mas mais cedo ou mais tarde a casa vai cair e a pessoa vai ter que cair em si e se arrepender. Esse é o único caminho. E aí todas as pedras que ele taca nos outros, tudo que ele vê nos outros, todo pecador é assim, tudo que ele vê nos outros é os pecados que ele está tendo em si. Então se eu estou vendo muita coisa errada no outro, talvez seja em mim, algo em mim. E mais cedo ou mais tarde isso será revelado e eu terei que, então, trabalhar isso. E você? Como você tem lidado com essa separação do Espírito Santo? Quem é dependente do Espírito Santo não fica querendo maldição ou sofrimento para ex, porque ele é tratado por Deus e você precisa estar em Deus. Se você está aqui é porque você também caiu junto. Se são dois, então caíram os dois. Caíram os dois. Os dois estão separados de Deus. Então os dois, estando separados de Deus, precisam, às vezes, até se separar para não se matar, para não se autodestruir, porque é muita coisa errada que vem acontecendo e vai sendo encoberto, e uma hora tudo termina mal, sempre termina. Se não houver mudança, arrependimento, conversão, os justos herdarão a terra é dos justos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se você, só você se posicionar, vai ser salvo tu e a tua casa. Essa é a promessa do Senhor. O Senhor fez para a mulher: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Às vezes é automático, você se converte, se batiza e já logo em seguida toda a sua família. Mas às vezes é necessário um processo longo, onde você precisa de muita purificação até que o outro seja tocado pelo Espírito Santo. Deus não vai agir lá enquanto você não estiver pronta, porque vai vir uma pessoa doente, uma pessoa às vezes com sede de vingança, às vezes cheia de remorsos, ou até se autoflagelando. Você pode imaginar, é dali para outras coisas. Então, o certo é você só aceitá-lo restaurado de volta
mas às vezes você é um instrumento de restauração que Deus quer usar para salvar e resgatar e restaurar o outro. Você precisa ser o exemplo e o agente de restauração. Meu gato resolveu aparecer. E, sendo assim, eu quero muito que você e toda a sua família seja restaurado financeiramente, espiritualmente. E se você está aqui, é porque é o seu tempo de restaurar a sua casa e a sua família. Você é instrumento de Deus. Então, se alicerce nele, na sua palavra, busque outras pessoas para congregar, para se santificar, para se purificar. É um processo que precisa quebrantamento, que precisa realmente um posicionamento. Não é uma reconciliação. A reconciliação não dá certo. A reconciliação termina mal, muito mal. Porque a reconciliação, você pega uma pessoa errada, e junto com a pessoa errada, eles vão se autodestruir. Então você precisa estar nova pessoa em Cristo. E para ser nova pessoa, a velha pessoa precisa morrer, precisa ser aniquilada. Então, quando você é uma nova pessoa, você talvez consiga espelhar uma nova pessoa no outro, mas se o outro não tiver assim tão disponível para mudança, você precisa ser muito luz, muito clara, muito, e buscando a Deus e se purificando todo dia. Então, aos poucos, o outro lado vai também se santificar, ser santificado através da sua santificação e purificação. Às vezes parece muito difícil quando o outro está com o M ou com o H, mas a gente vê aqui testemunhos no canal, nos canais, vários canais de restauração que eu acompanho. Quando eu vejo testemunhos de pessoas que estavam com o M, com o H e largaram, fizeram como Abraão, mandaram Agar embora, e depois que Abraão mandou Agar embora, Abraão foi muito abençoado. Então, não é a segunda aliança. Então, quando aquela pessoa entende que é Deus quem quer que ela volte para a primeira pessoa, Deus restaura aquela pessoa e liberta a terceira pessoa do jugo do pecado e da morte. Porque o divórcio, em Malaquias diz que Deus odeia o divórcio e o repúdio. Então, quando há restauração da vida da pessoa e ela também permite que a terceira pessoa seja trabalhada em Cristo, Agar teve um encontro com Deus. Nenhuma outra mulher foi tão agraciada quanto Agar, dela ter falado com o próprio Deus. Maria falou com o anjo. Sara falou com os anjos, mas Agar falou com Deus. E por que isso aconteceu? Porque ela foi liberta do jugo do pecado de estar com Abraão, que era casado com Sara. E detalhe, isso foi antes da lei de Moisés. Moisés foi muito, muito depois. Foi, acho que uns 500 anos depois dessa história. E na época de Moisés já existia escrita, e aí teve a lei. E aí teve que ter a exceção do divórcio nessa lei. Porque a maldade do homem, a crueldade do homem naquele tempo, por isso que Deus queria uma nação santa, uma nação separada, ele já havia destruído tudo com o dilúvio. E de novo o povo ficou ímpio, de novo o povo se perdeu completamente. Então ele resolveu criar uma nação santa através de Abraão. E quando chegou em Moisés, que ele deu as leis, aquele povo, influenciado pelo mundo, influenciado pelas culturas do mundo, começou a ser cruel. Então, se não podemos separar, matamos. Hoje esse crime é muito comum no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo. Então, permitir que o outro vá embora é melhor. Então, ele permitiu o divórcio. Mas não é a perfeita vontade de Deus. Então, a restauração à primeira aliança, que foi o que Abraão fez, e mandar embora a terceira pessoa, é o certo. Se você tem outro exemplo bíblico diferente disso,
vou falar aqui em outro vídeo sobre o exemplo de Oséias, um grande profeta. Eu amo o profeta Oséias, de como ele lutou pela sua mulher e conseguiu restaurar a sua família. Então não é com armas humanas, é com armas celestiais que restauramos nossa casa e nossa família. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.